E o inferno astral corintiano continua, né? Parece não ter fim. Argentino Júnior 1, Corinthians 0. Já era esperado, né? Uma não vitória corintiana, né? Mas pelos moldes que foram, pelos moldes que vem sendo as partidas corintianas, tem aquela pitada a mais de sofrimento pro torcedor corintiano, né? Mas uma coisa que salienta mais, que vai ser a tônica do vídeo, são erros repetidos e sempre, a cada vez mais, novos e mais culpados, né? Culpados você pode pegar desde a diretoria, passando por comissão técnica e nisso, por jogadores, né? O que não é fácil. E um dos culpados nessa listagem está o técnico Antônio Oliveira, né? Tem sua parcela de culpa, né? Veio como salvador da pátria, não sei se dá para usar essa nomenclatura, mas veio para poder fazer o Corinthians mudar. Mudou em relação do que era Mano Menezes. Mas o corintiano não se contenta com pouco, o corintiano quer mais. O que é certo, né? O que lhe é de direito. Mas o mais, o algo a mais, não aconteceu. O Corinthians, para ser bem bondoso com o Corinthians, fazendo uma análise, o Corinthians minimamente estacionou. O Corinthians melhorou em vista do que era do Mano Menezes, mas parou no tempo. E esse parar no tempo, o futebol evolui a cada dia, a cada hora, a cada jogo. E você vê rivais diretos ou não evoluindo, conquistando títulos. E o Corinthians parado, o Corinthians entrando em campeonatos para ser coadjuvante, não ser principal e não ser nem postulante a título. O Corinthians no Campeonato Brasileiro não figura entre os favoritos. Copa do Brasil, que pode acontecer um título do Corinthians, o Corinthians não desponta como os favoritos em vista dos outros que estão participando. Sul-Americana, então, com essa derrota, complica um pouco a situação corintiana, né? Não é desesperadora, mas o Corinthians precisava mais, poderia mais, mas não houve esse mais. E eu acho mais um adendo para colocar o dedo na ferida corintiana que já está machucada, que já está dolorida. Não existe um algo a mais e não se vê perspectiva de poder ter o algo a mais, a melhora do time em campo, minimamente, que vê organização. O corintiano, o torcedor, não vê melhora no sentido de futebol jogado e outra coisa também, mesmo que não tenha melhora, o corintiano não está vendo nem resultado. Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento. Sul-Americana, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando a partida lá entre Racing do Uruguai e Nacional do Paraguai, os dois genéricos no caso. E tá rolando essa partida, então eu não sei do resultado ainda. Por enquanto, o resultado o do grupo F, as colocações do grupo F são Argentino Júnior com 6 pontos, Corinthians com 4, e ainda como eu não sei como é que tá o resultado e como é que vai terminar a partida entre Racing e Nacional, o Racing está com 4, se empatar já empurra o Corinthians para terceiro, né? Só se o Nacional do Paraguai vencer, que o Corinthians permanece em segundo colocado no Sul-Americana, que não classifica, vai para um playoff, para um mata-mata, um jogo contra um dos terceiros que forem eliminados do grupo da Libertadores. E com esse futebol do Corinthians, dependendo de quem vier da Libertadores e pegar um Corinthians, o corintiano não vê que dá para passar. Vamos supor, vai que pega um clássico, sei lá, um São Paulo, pega um Palmeiras, ou um Flamengo, não sabemos, vai que. Então o futuro, que é minimamente próximo pro corintiano, não é legal. Eu acho que ainda não chega a ser o ponto de ser trágico. Meu Deus, rebaixamento, esse time é um lixo. Não, eu ainda não vejo isso com o Corinthians, né? Torço, sim, sendo palmeirense eu até torço pra isso, mas enxergar isso eu não tô conseguindo ver ainda. Eu vejo o quê? O Corinthians ainda está com um treinador que não sei se ele já bateu no teto dele, Antônio Oliveira. Não sei será que ele pode evoluir mais do que isso? Será que um dia ele deu alguma demonstração que poderia ser mais do que isso? Somente minimamente organizar um Corinthians como ele organizou um Cuiabá,
Mas uma coisa é Cuiabá, outra coisa é Corinthians. A cobrança, o nível, a grandeza dos times é diferente. Então vamos tentar esmiuçar isso dentro dessa partida, né? O gol no início mudou a natureza do jogo. Mudou porque o Corinthians veio com uma proposta de jogo em tentar anular o ímpeto do Argentino Júnior. Lembrando, o Argentino Júnior que está focado no campeonato nacional, no campeonato argentino, e poupou de 6 a 7 jogadores ditos titulares. Eu imagino que o campeonato argentino já não tá essa beleza toda. Boca Juniors não tá disputando nem a Libertadores, está na Sul-Americana. O River Plate está na Libertadores. Eles já não estão essa maravilha toda. Imagina um Argentino Júnior. E esse Argentino Júnior poupou 6 ou 7 titulares. E o Corinthians não esboçou nem a possibilidade de empatar ou vencer desse time. É nesse ponto que o Corinthians tem que ligar. O Corinthians e o corintiano tem que acender, apertar o botãozinho de alerta. Por quê? O Corinthians não esboçou nem a possibilidade de vencer de um time pequeno da Argentina, por mais que já tinha sido campeão da Libertadores nos anos 80, bem antes do que o Corinthians foi, mas, pelo amor de Deus, é um time pequeno da Argentina que poupou vários titulares e mesmo assim venceu o Corinthians. O Corinthians não esboçou nem aquela possibilidade. Eu acho que o Coringão vai empatar. Ou eu acho que empata e nem demonstrou isso. O Corinthians assistindo o jogo, aquela coisa do torcendo pro jogo acabar. Mas que sofrimento, meu Deus do céu. Porque o time, que é um deleite, é uma alegria aos adversários do Corinthians, mas pro próprio corintiano, assistir um jogo do Corinthians é uma tortura. Então, é óbvio que, como eu citei, o gol de início com a falha do setor defensivo, falha mais uma vez do Cássio, quando eu citei que são erros repetidos, mas com diversos culpados. Primeiro culpado que eu coloco, Cássio, falha em mais um gol. Sim, era uma bola defensável no padrão Cássio, do grande goleiro, o maior goleiro da história do Corinthians. Podemos colocar o Cássio entre os maiores jogadores da história do Corinthians. E era uma bola defensável, passou rasteira mais próxima a ele, dava pra pegar. Não sei se até o Cássio, ele deu declarações falando que se o problema é eu, que tudo que acontece, a culpa é do Cássio, se o ataque não faz gol, se a defesa falha, a culpa é do Cássio. Obviamente ele tá dando uma dramatizada, mas tem um pouco também de ele assumindo muito a sua parcela de culpa, e até um pouco mais. Porque ele sabe que a cobrança do corintiano é forte, é pesada. Ele sabe, ser ídolo do Corinthians tem o lado positivo e tem o lado negativo. Ele tá vivendo o lado negativo. Não tem conquistas, não tá tendo títulos, tá tendo muitas derrotas e muitas péssimas atuações para o Cássio. Então, para mim já passou da hora do Carlos Miguel assumir a titularidade, pelo menos por alguns jogos, sei lá, Cássio fica só no Brasileirão, na Sul-Americana assume o Carlos Miguel. Alguma coisa tem que ser feita. Mas do jeito que tá, somente o Cássio e ele se arrastando, os reflexos estão lentos, você não vê sentido de melhora, aí é muito complicado. Porque a gente no caso, o corintiano, eu tô tentando fazer uma leitura, um palmeirense fazendo uma leitura do Corinthians, pode-se estar jogando um grande nome da história corintiana no lixo. Então, porque ele não vai querer, tipo, largar o osso assim, eu tô ruim, eu quero sair. Ele deu essa declaração, mas eu acho que é mais da boca pra fora, um desabafo. E eu não sei quanto que vai ser o peito do Antônio Oliveira e falar: Cássio, você não tá bem, senta no banco que eu vou botar o Carlos Miguel. Então, é complicado. Então, o Corinthians tem diversos culpados e um deles é o Cássio. Por quê? Porque ele é um grande jogador, é ídolo e está falhando. Não está na melhor forma dele. Outro culpado também pode-se dizer, Antônio Oliveira. Arma uma equipe de forma que eu acredito que errada e não apresenta nada de novo. Voltando, que eu já tinha citado no começo do vídeo, que ele veio com aquele que ele organizou o Cuiabá, levou o Cuiabá até para Sul-Americanas. Toda a sua passagem, não com o Cuiabá, time pequeno do Brasil,
não foi rebaixado. Isso é um grande ganho para um Cuiabá. Agora, com esse currículo, será que era o bastante para ele sair o Mano Menezes, né? Para poder entrar o Antônio Oliveira. E pior que tipo, a cobrança e as expectativas eram altíssimas. Ele começa não classificando o time pro mata-mata do Paulistão. Aí vai ter corintiano, peraí, Ronaldo, calma. Antônio Oliveira já pegou o bonde andando com causa do Mano Menezes, que perdeu 5 seguidas. Sim, concordo, mas eu fiz um vídeo disso pra meio que pontuando qual que é o tamanho da culpa de Antônio Oliveira na eliminação do Paulista. E eu citei, você que acompanha o canal, você vai lembrar que nesse vídeo eu falei, a culpa de Antônio Oliveira naquela época, na eliminação, que quando ele passou o vexame de não classificar pro mata-mata do Paulista, que estava feito para os grandes classificarem, tanto que o Palmeiras, sem fazer muita força, né? Então, bem mais ou menos, acabou sendo tricampeão paulista, né? E o Palmeiras não jogou o fim da bola, mas nem perto disso, entendeu? O Corinthians foi eliminado e eu citei o tamanho da culpa de Antônio Oliveira. Que eu tinha citado, eu lembro que eu tinha falado algo parecido, que se basear a culpa de Mano Menezes e Antônio Oliveira, a culpa do Antônio Oliveira foi mínima. A culpa do Antônio foi mínima perto do quê? Mas foi importante porque, por mais que o Corinthians perdeu 5 seguidas, o Corinthians chegou na rodagem, foi na penúltima rodada, se eu não me engano, teve o jogo em Itaquera, penúltima ou antepenúltima. Se ganhasse da Ponte Preta, depois contando todas as rodadas, já com o Antônio Oliveira em Itaquera, o Corinthians perde pra Ponte Preta. Era jogo pra poder ganhar. Então você eleva um pouco a responsabilidade de Antônio Oliveira. Se você falar que ele não tinha responsabilidade nenhuma porque o Mano perdeu 5, tem responsabilidade sim. Porque se ele ganhasse da Ponte Preta em casa, no Itaquerão, o Corinthians classificava. Aí depois que classificou, tá no mata-mata, partida única, o que impede o Corinthians poder sonhar com o título? Não deu pra sonhar porque foi eliminado vexatoriamente na primeira fase, na fase de grupos. Que eu acho um vexame. Se fosse o Palmeiras cair numa fase de grupos de Paulistão, eu ia falar, foi um vexame sim. O Palmeiras acabou campeão, por quê? Que foi o menos pior, né? Não jogou o supra-sumo do futebol. O Palmeiras deu um baile em todo, mas não deu mesmo. Jogou. É a melhor equipe, melhores jogadores, melhor plantel, melhor até comissão técnica, mesmo com os seus erros, foi campeão. Corinthians, não. Então, Antônio Oliveira tem sua parcela sim, nos fracassos do Corinthians. Tem parcela hoje o Antônio Oliveira pode ser cobrado. A forma que ele escalou um Corinthians, vamos lá, insistindo com o Cássio, insistindo com o Fagner no Corinthians. E Raul Gustavo, que eu vou citar ele, vai ser o culpado, o próximo tópico de culpado também. Aí coloca Hugo, Fausto Vera, que veio como craque do próprio Argentino Júnior, não rendeu. Aí tem Pedro Henrique, que muitas vezes não fica nem no banco de reserva, do nada ele é titular, e você deixa um Wesley no banco. Ele não tem padrão tático, o Antônio Oliveira, e não tem uma coerência, aquela coisa lá, mãe mandou eu escolher esse bem daqui. Eu pensando, grosseiramente pensando, isso é forma de treinar um time? Hoje eu não quero Wesley não, Wesley banco, hoje eu quero o Pedro Henrique. É as teorias que se tira do cu, não é possível. Da onde é que ele tirou que num jogo fora de casa, que tanto que quando o Wesley entrou, o Wesley rendeu melhor do que o Pedro Henrique, né? Não que seja um jogador horrível, não tô nem falando isso, mas o Wesley é melhor do que o Pedro Henrique na ponta. Yuri Alberto entrega seus golzinhos. Romero é um jogador hoje, e isso mostra o tamanho do abismo corintiano. Romero é um jogador vital. Não que o Romero ficou bom, mas o Romero hoje é um jogador vital em meio a um conglomerado de nada. O Corinthians hoje é um nada. Taticamente, futebolisticamente falando, o Corinthians não é nada dentro de campo. Tanto que Romero se destaca. Não é que do nada, é engraçado, o Romero ficou mais velho e ficou melhor? Não, o Corinthians ficou pior e ele tentou manter o seu nível. Ele tem um nível raçudo, um nível aceitável para não ser titular do Corinthians, para fazer parte do plantel. Só que hoje, sem Romero, o Corinthians piora mais ainda. Então, próximo da lista de culpados, o Raul Gustavo. Que foi aquilo? Não entendi. Obviamente, sendo Palmeiras, eu dei risada, porque
Me lembrou, grosseiramente comparando o quê? Quem lembra, assistiu a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras campeão, né? E já na prorrogação, o Néstor Pitana, o juiz argentino, o narigudo lá, o que ele fez? Ele pegou, o Davidson tava fazendo simulação, pegou, o Davidson meio de costas, pegou e deu um tapinha nas costas do Davidson. Bora, levanta, não sei o que. O Davidson pensou que foi um jogador do Flamengo que tinha batido dele, ele caiu e simulou. O Néstor Pitana falou: levanta, você tá ficando doido? Se ficar enrolando eu vou te dar amarelo, eu vou te expulsar. Aí ele percebeu que ele ficou sem graça. Porra, foi o juiz que me bateu. Ele pensou que foi um jogador do Flamengo. Aí ele tentou simular. Grosseiramente comparando, o Raul Gustavo ele não, acho que ele tava de vista baixa, que não percebi. Ele não se percebeu que quem esbarrou nele, naquele lance na lateral, foi o Bandeirinha. Ele pensou que tinha sido um jogador do Argentino Júnior, e ele já foi empurrando. Aí já foi empurrando e deu com o braço assim. Depois que ele percebeu que não era o jogador do... Eu acho que foi isso. Depois que ele percebeu que ele fez burrada e tentou argumentar. Não, eu só te empurrei. Tipo, o Bandeirinha, o Júnior não pode nem empurrar, não pode botar a mão neles, caramba. Você pode marcar o seu adversário. Depois que ele percebeu a besteira que ele fez, que ele empurrou e deu com a mão, meio que resvalou no rosto, aí o Bandeirinha chamou: expulsa ele é maluco. Mas eu acho que não foi por maldade, foi por burrice. Tá, pode ser até por desatenção que ele não viu. Se ele tivesse visto, que eu percebi no começo, ele tava de vista baixa. Ele já fez assim, meio de olhando pra baixo, empurrou com o braço. Quando ele levantou a vista, não era o jogador do Argentino Júnior. Eu acredito que foi isso. Se não foi isso, é porque ele é burro mesmo. Agredir ou tentar agredir uma autoridade do jogo, o cara é burro mesmo. Aí o Corinthians foi prejudicado. Teve que fazer substituições. Aí o que já não era um plantel perfeito para Antônio Oliveira, aí que ele teve que fazer caca mesmo. Teve que tirar um jogador mais à frente para poder repor a zaga. Aí o Corinthians, que não tava fazendo nada, não fez mais bolhufas nenhuma. Por quê? Porque ele tava com a menos na casa do adversário. Vai se expor. O Corinthians, como é frágil, principalmente defensivamente, ia tomar mais pau ainda. Então vamos perder só de 1-0. O Argentino Júnior, que também não é esse Real Madrid todo também, repito, sem 7 ou 6 titulares, sem 7 titulares, né? Que também eu duvido que seja muito melhor dos que entraram em campo. Mas pra você ver o tamanho do caos corintiano, não consegue ganhar de um time pequeno da Argentina, praticamente reserva. Olha o tamanho. Mas tem corintianos bravejando. Um palmeirense tá falando mal do meu time, não sei. Eu não estou falando mal. Eu estou falando o que eu estou vendo. Eu estou constatando a verdade. Eu estou falando sobre fatos. Não estou com clubismo e fanatismo. O Corinthians é um lixo, o Corinthians não presta. Eu estou relatando o que eu vi, o que eu estou presenciando, não só nesse jogo. Há vários jogos, há vários anos. O Corinthians vive disso. Vive de empatar clássico, vive de sustentar tabus, depois perde o tabu. Então, o Corinthians que eu conheço e aprendi a rivalizar é o Corinthians que almeja títulos. Corinthians coadjuvante, esse eu não conhecia, estou conhecendo agora. É um Corinthians novo pra mim. Não tão novo porque já tem anos essa história. Tá se repetindo. Até o São Paulo, que estava morto, tal qual o Corinthians, quanto a ganhar títulos, o São Paulo vira e mexe agora, tá ganhando um títulozinho. Ganhou a Copa do Brasil, opa, legal. Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, ganhou também. O Palmeiras ganhando títulos a rodos, anos após anos. Só temporada passada ganhou 3 títulos, agora já ganhou o Paulista. E o Corinthians parou, né? Então... é isso que eu pergunto pro corintiano. Você está satisfeito com o momento atual? Antes de ficar bravinho, um palmeirense está criticando o meu time. Antes de você ficar bravinho com o palmeirense ou com o São Paulino, que faça piadinha, olhe para dentro de si, olhe para o seu time. Será que é justificável? Tanto que nem piadinha eu não tô fazendo. Eu tô fazendo um vídeo minimamente sério, né? Dentro do que eu vi, né? Uma análise, né? Se é que eu sou capaz, se eu sou gabaritado a isso, mas... não é legal o momento que o Corinthians vive e já está vivendo há anos, né? Independente da gestão que tá, se é o Duílio Monteiro Alves, se é o Augusto Melo, pra mim não muda. Muda-se os dedos, vão-se os anéis. Complicado. Outro ponto também poder falar também,
os corintianos, muitos corintianos acharam, agora também focando no técnico Antônio Oliveira, muitos corintianos acharam que trazendo Antônio Oliveira para o Corinthians estaria trazendo um rival à altura a Abel Ferreira. Porque se o Palmeiras tem um português vencedor, por que nós corintianos não podemos ter? Só que isso não é planejamento. Visto que o Palmeiras mesmo não teve. O Palmeiras venceu uma caralhada de título, mas também planejamento não teve. Se eu quisesse mentir aqui e falar, não, que o Palmeiras é um modelo de gestão. Não é. Deu a sorte de pegar Abel Ferreira, que teve uma carreira breve em Portugal, no Braga, no Boa Vista, foi para a Grécia, no PAOK, quarta força. Eu não tô falando do Olympiacos, eu não tô falando do Panathinaikos e nem do AEK da Grécia. Eu tô falando do PAOK, a quarta força do futebol grego. Aconteceu uma pré-Champions, a fase preliminar da Champions, o embate entre Benfica de Portugal, treinado por Jorge Jesus, do Flamengo, ex-Flamengo, e Abel Ferreira com o PAOK, quarta força da Grécia. O PAOK consegue eliminar o time do Benfica de Jorge Jesus. Isso já foi o necessário para o Palmeiras chegar lá, depois de ter ouvido vários nãos, de vários, o Ramírez do Independiente Del Valle, o BKSS do Defensa e Justiça, vários técnicos até gabaritados. Sampaoli disse não, quer dizer, disse sim, mas com valor exorbitante. O Palmeiras que disse não, então vários nãos. Aí o Abel disse sim, porque o Abel não era ninguém, e o Abel só se tornou alguém importante na história do futebol brasileiro e no Palmeiras principalmente, porque já chegou ganhando. Essa é a diferença para um treinador que estava no Cuiabá, veio para um Corinthians, uma situação caótica. O Corinthians estava numa merda. O Corinthians está bem agora, se comparar com a era Mano Menezes, no sentido resultado e no sentido futebolístico. O Corinthians também não jogava pior do que como está jogando hoje com o Mano Menezes, né? Era covarde ao extremo. Só que Abel Ferreira já chegou sendo campeão e calando os críticos, né? E angariando simpatizantes, admiradores. Com Antônio Oliveira no Corinthians, ele não está nem conquistando títulos. Pior, ele não está nem classificando para fases de mata-mata do Paulista. Não está vencendo na Sul-Americana, no Brasileirão, zona do rebaixamento, e não está jogando bola. Minimamente um esboço de um futebol. Talvez o não futebol está traduzindo nessa campanha. O Corinthians hoje não está liderando uma chave numa Sul-Americana, está em zona de rebaixamento de Brasileirão. E no caso, o vexame de mais uma vez em sua história cair numa fase de grupo de Paulista. Então, se tentou comparar Abel com Antônio Oliveira, o Abel respondeu ganhando. E só por isso que o Abel hoje é, entre aspas, muito bom. E o Antônio Oliveira é, entre aspas, muito ruim porque não ganhou. Porque o futebol brasileiro é isso, é cruel. É até certo ponto injusto. Que a gente rotula quem é bom é porque ganha e quem perde porque é ruim. Não existe um meio termo, né? Então isso é o Corinthians, né? A diferença de Abel é que ele chegou vencendo ser campeão e o Oliveira não. Então, perspectiva de mudança, eu não vejo. Culpados, muitos, né? Eu citei 3. Falei Cássio, Raul Gustavo, Antônio Oliveira. Mas isso pode também passar por administrações atuais e passadas. Pode colocar Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo, André Sanches, Alberto Dualib, Kia Jorabichian, então MSI, né? Banco Excel. Então muitas histórias, muitos acontecimentos e o nome de um grande time sendo jogado na vala dos times comuns. Comum do que eu acho que o Corinthians não é.